Quando eu conversei com o Caio Fábio, eu li alguns textos dele e gostei muito da aplicabilidade. Aí ele fala que, por exemplo, Paulo, ele tem, várias vezes, ele está com o evangelho, presta atenção, que eu quero que você faça me ajuda na análise de onde se encaixa aí ou se é outra coisa. Do que eu estou falando, deixando bem claro, o Isaac está analisando do que eu estou trazendo para ele, não do Caio Fábio. Mas é uma boa discussão. E aí ele fala o seguinte, Paulo, ele está aplicando o evangelho. E por uma teologia pastoral de Paulo, várias aplicações, não é o evangelho, mas uma aplicação do evangelho. E pela situação tem coisas que a gente pode, por exemplo, se eu estiver aconselhando um adultério, eu tento, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com um pastor meu, nunca aconselho a separação. Mas depois de um tempo que a gente vai vendo, se o cara bate na mulher, se o cara não sei o quê, eu tenho que ajudar essa pessoa a ter um mal menor e não ficar no dogma. Então eu falo assim, olha, o que o evangelho me mostra desse assunto é que você não pode continuar com esse cara, não. E aí alguém pega, aí vamos supor que nesse aconselhamento virou carta apostólica e alguém daqui a 2000 anos falando, olha aí, não se faz. Não, ele está aplicando, eu estava aplicando, mas o ideal do evangelho é ficar casado, uma só carne e tudo mais. O que o Caio Fábio coloca é que várias vezes nas suas cartas existem as suas aplicações que Paulo está ali e nem por isso ele está indo aonde pode, o que pode. Então ele vê as mulheres dando problema, ele manda as mulheres se calarem, ele tá não sei o que, ele faz isso, mas o tempo todo Paulo volta para dizer, olha, em Cristo não tem gregos, nem judeus, não tem mulher nem homem, e ali ele está trazendo que aquele é o parâmetro. Então, quando o Caio Fábio coloca que Cristo é a chave hermenêutica, é que o evangelho que Cristo fez e falou, ele é acima mesmo da Bíblia. Eu não sei nem se você colocou nessas vertentes aí. Na Bíblia, no sentido de interprete a Bíblia à luz do evangelho. Se não está batendo, é apenas uma aplicação situacional, mas que você tem que ir no princípio do evangelho. O que você acha disso? E assim, eu queria ouvir você, porque quando eu li, me faz sentido, é lógico que tem várias ressalvazinhas, mas eu falei, caramba, os caras batem no cara, mas isso é o que eu aprendi, o evangelho é aplicado e você tem, toda a carta é ad hoc, né? É situacional. Mas até onde né? Então, essa é a melhor pergunta da live até agora. Eu não vou fugir dela não, tá, Marquinhos? Não, eu pensei que você ia dar uma de Glória Pires. Não, eu juro que eu pensei que você ia agora dar uma de Glória Pires. Não tenho condição de opinar. Eu tenho condição de opinar, sim. Acho que tenho. Deixa eu ver se eu consigo articular o que eu tô querendo dizer. Eu entendo e compreendo bem quando o Caio ou os irmãos que pensam dessa maneira apresentam isso e falam assim, você precisa entender os elementos circunstanciais que estão ali dentro do texto. Eu entendo isso. E acho que esta é uma convocação legítima. Eu preciso interpretar o texto de maneira circunstancial, porque senão eu vou achar que daqui a pouco, porque Deus falou para Noé que ele tinha que construir uma arca, eu vou, no meu quintal, vou começar a derrubar a árvore e vou construir uma arca também, não vou considerar as circunstâncias textuais. Agora, quando a gente chega no chamado corpo paulino, né, o corpus paulinum, né, na expressão latina, a grande discussão, Marcos, é que onde está o corte circunstancial? Deu para entender? Onde é que está a linha? Onde fecha a linha? Então, o irmão que pensa dessa maneira mais parecida com o Caio, ele vai dizer, essa linha fecha na questão ética. Então, ética tá no contexto. Moral tá no contexto. Doutrina não. Doutrina a gente fecha, Jesus é Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Trindade, igreja, essas coisas a gente tá tranquilo. Entrou no campo ético, aí a gente fala, daqui para lá é circunstancial. Deu para entender? Eu ainda sou da tradição de pastores que entende que o apóstolo Paulo, em alguns momentos, sim, ele tratou de elementos éticos e falou em termos universais. Tá? Não. Vou dar um exemplo simples. A questão de Romanos no capítulo 1. Tá? Doa quem doer, para o apóstolo Paulo, homossexualidade é pecado. Deu para entender? É pecado. Praticado por crente, por membro de igreja, por quem não é da igreja, o Deus do apóstolo Paulo
Para apóstolo Paulo, homossexualidade é pecado. Então o apóstolo Paulo traçou uma linha ética aqui e falou, aqui está um princípio universal. Agora, quando a gente entra nas questões menores, divórcio, recasamento, abuso, enfim, pedofilia, etc e tal, você tem poucos elementos exegéticos, textuais, que te dão condições de fazer uma construção hermenêutica, uma construção teológica robusta. E aí você vai ter que apelar para analogia, você vai ter que apelar para tipologia, você vai ter que apelar para uma série de recursos hermenêuticos para que você possa construir uma convicção. Como eu disse para você, eu ainda sou da turma, e eu não tenho problema nenhum de me expor aqui nessa maneira, minhas ovelhas estão acompanhando essa live, eu ainda sou daqueles que acreditam que quando o apóstolo Paulo, na maior parte dos casos, falou de ética e moral, ele ainda está falando em princípios universais. Tá? Mas eu reconheço que os fundamentos que o apóstolo Paulo, de onde ele extrai a fundamentação para ele dizer o que ele disse, são fundamentos que você pode eventualmente falar, mas espera aí, isso daqui não está mais ligado a um determinado traço da cultura? Isso daqui não está ligado a... Deu para entender? Dá para você discutir. Eu enxergo igual você. E eu acho, de tudo que eu conversei e li, que é o que a maioria dessa turma entende. A única diferença é que, até então, quando eu ouvia sobre uma leitura cristocêntrica, a discussão era o Antigo Testamento. E o que é a turma da graça, vamos, em vez de ficar personalizando, vamos colocar, e coloca, é que o evangelho ele não só interpreta para trás, mas as situações para frente, vamos dizer assim, ali como as cartas, né, principalmente, que estão ali. E eu considero assim, eu estava lendo o Entendes o que Lês, que é um clássico, né? Gordon Fee e Douglas Stuart, ele vai colocar 7 princípios para você, no relativismo cultural, não cair. Um deles é isso. E tenta buscar o que é o princípio moral e não cultural que está permeando toda a Bíblia. Uma coisa que é indiscutível é a homossexualidade ser um pecado. Se um homossexual vai ser salvo, se vai entrar numa igreja como membro, isso daí são outras discussões que não estava nem lá. Eu acho que o pessoal quer levar para lá, que não estava. Mas isso, para mim, é fato, não existe. Essa tentativa de forçar a barra não é hermenêutica. Ela pode ser outra coisa, mas ela não está, pelo menos no campo dos fundamentos ali, pelo menos na intenção do autor, que eu sempre falo. A intenção de Paulo é muito clara ali. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para um outro campo moral, que é papel do homem e da mulher, é um pouco mais obscuro. Quando você vai para a Bíblia e você vai para outros contextos, até mesmo paulino, e aí você, com Jesus, fica mais fácil entender. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!